vou gravar alguns vídeos aqui com uma parte inicial do AutoCAD, tá? Então, como eu sei que vocês deixam as coisas para a última hora, eu vou explicar alguns comandos que são comandos iniciais, alguns comandos que vocês comentaram comigo que tem perguntas, possivelmente na prova, e alguns comandos que eu suspeito que eu faria, né? Se eu fosse fazer uma prova, eu perguntaria a respeito daqueles comandos. Então, o que eu pretendo é fazer um trabalho aqui que tire vocês do zero, né? Em termos assim do AutoCAD, e eu vou fazer comparações com o Shape que nós estudamos, ok? Para a gente poder ter uma noção um pouco melhor desses comandos e desse software. Então, eu vou compartilhar nesse primeiro vídeo a minha tela com vocês, e depois eu não vou mais fazer comentário, eu só vou direto nos comandos. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, aqui está o AutoCAD. A primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer o que nós temos na nossa tela aqui, tá? Então, possivelmente, quando você instalar o AutoCAD pela primeira vez, ele vai abrir essa tela aqui, ó. Ela tem um quadriculado aqui nesse fundo, né, que é a nossa tela, a nossa área de trabalho. Vai ter esse espaço aqui, que é o Draw, ó, tá escrito Draw aqui, ó. Tem todas essas ferramentas aqui. Depois tem o Modify. Esses dois conjuntos aqui de ferramentas são os mais importantes do AutoCAD, porque esse cria a geometria e esse modifica a geometria. Modificar, na verdade, significa você fazer cópias com o que você já tem aqui, né? Então, por exemplo, se eu desenho uma linha, eu posso fazer cópia dessa linha, ou eu posso fazer cópia paralela, ou eu posso puxar qualquer coisa aqui que seja com essa linha. Depois eu tenho aqui um menu Annotation, que dentro dele tem o Dimension. Depois eu tenho um menu que é de camadas, inserir, Properties, para você fazer o Properties do programa, e outras ferramentas aqui que, por enquanto, não interessam muito. Uma coisa que eu quero comentar logo de cara, que talvez coubesse uma pergunta para a prova. Deixa eu cronometrar nosso tempo, a gente não passar muito de 5 minutos em cada vídeo. O que acontece aqui, que eu tenho uma pergunta que poderia ser uma pergunta de prova. Se você olhar aqui embaixo, ó, logo de cara, você tem o Model e o Layout 1 e o Layout 2. Então, veja que aqui no Model, você tem a tela que é a nossa área de trabalho preta, ou a cor que você quiser colocar, você pode configurar isso justamente pelo Options, né? Eu ia clicar no Property, mas não é Property, é Options. E o que acontece? Aqui é um espaço como se fosse um espaço infinito, tanto em profundidade, né, que você pode dar profundidade para sua peça, como em extensão, porque você vai fazendo zoom ou vai afastando, e é infinito isso. Todas as vezes que você faz um desenho no AutoCAD, ele pressupõe que você está desenhando em milímetros, ok? Então, as suas unidades são em milímetros. E o que mais que eu preciso falar? Eu preciso falar dessas ferramentas aqui, ó. Aqui embaixo, ó, você tem o grid. O grid é uma tela de pontos que atrai o seu mouse. Então, ele atrai esse X que tem aqui, ó, essa cruzinha que tem aqui, ó, ele atrai. Aí você tem do lado o orto. Você vê que no orto aqui você pode apertar o F8, que ele entra no modo orto. Você tem aqui, ó, uma coisa chamada Polar Tracking. Olha o que apareceu ali, ó. Polar Tracking. Você aperta F10 e ele liga. E aqui você tem o Isodraft. Depois você tem aqui, ó, Object Snap Tracking, ou Auto Snap, que é o F11. E esse aqui
é um Snap Cursor to 2D Reference Point, que aperta o F3 ele aparece. E depois você tem outras coisas aqui, ó, para aparecer. Escalar 1 para 1 e uma série de coisas aqui. Mas o que é importante daqui? O importante daqui é o grid, se você liga ou não ele, tá ligado? Ó, aparece essa tela de pontos aqui. Na verdade, ela é um quadriculado, né? Você pode fazer com que apareça um OSNAP aqui do lado, ó. Ele vai atrair o seu mouse e o orto, que é muito importante, ok? Bom, e por fim, aqui nessa questão, eu vi que vocês tinham uma questão que falava dos OSNAPs. O que são os OSNAPs? Ó, presta atenção. Se eu apertar o Shift e segurar, aperto o Shift do teclado e dou um clique invertido com o meu mouse, aparece um combo aqui, ó. Nesse combo tem temporary tracking, from, end, vou pular esses aqui, tá? Endpoint, midpoint, intersection, apparent intersection, center, geometric center, quadrante e tangente. Esses são os mais importantes, os que estão daqui para cima. Depois tem perpendicular, paralelo, o nó, o insert e o nearest. Então, essas são as nossas miras. O nome técnico disso é OSNAP. Por que é o OSNAP? É porque é objeto, a letra O, né? Snap. O snap é um atrator, ele atrai o seu mouse para aquele ponto. Então, agora vamos fazer o seguinte. Agora que eu já falei da tela e já falei de alguns menus aqui, nós vamos fazer algumas coisas aqui. Por exemplo, ó, se eu quero fazer uma linha, peguei a linha aqui, ó, cliquei em Line, poderia digitar L também, que ele entra no Line, e ele está pedindo aqui, ó, se você prestar atenção, todos os comandos feitos no AutoCAD, eles têm uma coisa que a gente chama de sintaxe. Então, a sintaxe, ela aparece aqui embaixo, ó. Você vê que ela, aqui eu pedi o comando line, ó, ele está dizendo assim, specify first point. Especifique o primeiro ponto. Eu clico aqui, ó, a linha estica como se fosse um elástico aqui no meu mouse. Ela fica presa no meu mouse e lá onde eu cliquei, ela fez ali, ó. Ó, olha aqui, ó. Quando eu clico na segunda, ele forma a linha e essa que eu cliquei já é a base para uma nova linha, ó. Clico aqui, ó. Ó. Isso fica indefinido, ó. Ó. Ok? Dou um clique invertido, dou um Enter e solta a linha. Beleza? Olha, nós vamos fazer isso de novo porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Quando você for apagar, você pode clicar aqui, ó. Você vê que eu estou vindo da esquerda, que é esse ponto aqui, para a direita, ó. A seleção ficou azul. Se eu seleciono, e todas as entidades que eu seleciono, são 3 linhas que eu estou selecionando aí, e metade de uma quarta linha, essa metade não pega. Por quê? Porque ele não selecionou a linha inteira. Ok? Vou dar um ESC. Se eu quero apagar e seleciono, ó, só parte da linha, estou selecionando 2 linhas inteiras e parte da linha, como eu selecionei anteriormente. Só que aqui a minha seleção está verde. Significa que ela é um outro tipo de seleção. Eu estou indo da direita para a esquerda. E aí, se eu clico, ó, ele selecionou 3 linhas. Mais um detalhe técnico aqui, eu vou pedir para vocês virem esse vídeo várias vezes, tá? Quando você não tem comando nenhum, como é que eu sei que eu não tenho comando nenhum? Porque aqui embaixo, ó, não está escrito o nome de nenhum comando. Está escrito assim, type a command. Digite um comando, ou digite a letra de um comando, ou selecione um comando lá na barra de ferramentas. Por isso que você sabe que ele está pedindo para você selecionar um comando. Por isso que você sabe que você está sem comando nenhum. Se eu tiver sem comando nenhum e eu selecionar um conjunto de coisas, essas linhas, né, vamos supor que fosse um círculo aqui, ó, um círculo aqui, ó, eu estou sem nenhuma linha, de repente eu clico nele, aparece esses quadrados azuis aqui, ó. Esses quadrados azuis, eles se chamam grips. Então, o quadrado azul, ele é um elemento bem interessante, porque você pode editar, ó, clico nele, ó, muda a direção, clico nele, ó,
muda a posição, ó. Clico nele, eu estico, eu mudo o ângulo, mudo uma série de coisas, ó. Ok? Então, esse ponto aqui é muito interessante, ó. Olha só, ó. Beleza? Então, o grip é uma forma de edição. Você precisa clicar no grip, ele fica vermelho, e aí você consegue fazer uma série de comandos com ele. Bom, vamos lá. Então, já dei um monte de dica a respeito de coisas que a gente vai utilizar no decorrer do curso. Então, vamos lá. Se eu vou fazer uma linha, ele me pede 2 pontos. O first point e o next point. Veja que está escrito lá perto do meu mouse, ó, specify next point. Cliquei, ele fica specify next point. Ele entra num looping, um loop de comando, porque ele toma o último ponto como primeiro. Ó, cliquei aqui, ó, era o último ponto para essa reta aqui, mas é o primeiro para a próxima. Ok? Então é isso. Quero soltar, clico invertido no mouse e dou Enter. Ou então dou ESC. Beleza? Vamos fazer um círculo. O círculo, ó, ele pede um center point, ou specify center point for circle, ou ele te dá uma série de comandos aqui embaixo, que se você clicar na letra, se eu colocar 3P, ele vai fazer círculo com 3 pontos. Se eu colocar 2P, ele vai fazer círculo com 2 pontos. Está aqui embaixo, ó. Se eu colocar TTR, se eu digitar só o T que está azul, ele vai fazer tangente, tangente, raio. Então, ele vai pegar duas. Vamos fazer essa para você ver, ó. Clico aqui, ó. Ele agora tá tangente, tangente, raio. Vê que ele fica aqui, ó. Ó, tangente, tangente, e eu vou dar um raio de 50. Olha só, fez um círculo aqui embaixo, tangenciando essas duas linhas, com um raio de 50, né? Esse desenho está bem grande, né? Ok? Então, vamos lá, vamos fazer um círculo, e eu vou clicar aqui, ó, fez o centro, ó, pediu o centro, eu estou abrindo de qualquer tamanho. Aqui, não funciona muito bem como o OnShape, né? O OnShape você fazia um círculo de qualquer tamanho e aí você pegava uma cota, correto? Ó, você pega uma cota, vamos supor que eu venho aqui, ó, faz de conta que eu venho aqui e aqui, ó. Então, eu estou cotando essa peça. A cota está bem pequenininha, precisaria... Se eu clicar na cota, se eu clico na cota e peço 20, ele não edita o meu círculo, como lá no OnShape, ok? Então, aqui, a regra é um pouco diferente. A regra é um pouco diferente. A cota é cota mesmo, não tem um ambiente. O ambiente, o tempo todo aqui no model, o ambiente ele é um ambiente de sketch para 2D e para 3D, ok? Então, você vai desenhar o modelo aqui dentro dessa área mesmo. Você não vai precisar escolher um plano, ir para esse plano e pedir um sketch para desenhar. Então, você vai desenhar direto. Bom, mais uma coisinha, ó. Tá vendo que aqui eu tenho linha e aqui do lado eu tenho polyline. A polyline, ela tem uma diferença para com a line, ó. Eu faço uma polyline, ó. Ó, fiz a mesma coisa, tentei acompanhar no olhômetro aqui a nossa linha, ó. Qual que é a diferença dela? Dá uma olhada nisso, ó. Vou chegar perto dela, ó. Ela acende, ó. Chego perto dela, ela acende, ó. Essa aqui é uma linha normal. Apesar delas estarem conectadas porque eu fiz na sequência, elas são linhas individuais e linhas normais. Agora, olha a polyline, ó. A polyline, ela acende inteirinha. A polyline é como se fosse uma linha única. Quando você vai fazer um 3D, você precisa de polyline, ok? Então, ou seja, a geometria tem que estar fechada para ela poder extrudar no AutoCAD, beleza? Bom, se eu quero fazer um arco, eu tenho vários tipos de arco, né? Ó, ok? Vários tipos de arco. Retângulo está aqui do lado, ó, e ele é também polígono, ó, porque você pode pegar retângulo, você vai fazer um retângulo de um ponto para outro, ó, ok?
e você pode fazer um polígono. Ó, vou pegar um polígono, ele pergunta para mim quantos lados são, tá vendo ali, ó, enter number of sides, entre o número de lados. Digamos que eu queira 7 lados. Dou um enter, clico aqui, ele está perguntando agora se é inscrito numa circunferência ou se é circunscrito. A letra I ou a letra C. Eu vou digitar a letra C. Olha lá. Estou fazendo um polígono de 7 lados, circunscrito, fora da circunferência. Ok? A diferença é que ele pega nessa ponta aqui, ó, que é como se fosse uma diagonal, ou ele pega no meio aqui, ó. Quando ele pega aqui no meio da linha, ele está circunscrito. Quando ele pega nessa ponta, ele está dentro de um círculo. Está inscrito. Então, aí tem elipse. A elipse, ela poderia ser, porque ó, a elipse você pega centro e 2 pontos. Então, você vai ter, por exemplo, para fazer elipse, eu preciso pegar um centro, esse ponto que é o lado maior e esse ponto aqui que é o lado menor. Eu peguei 3 pontos. Então, é uma pergunta boa para a prova, tá? Como é que você faz a elipse? A elipse exige o quê? Depois que você clica o centro, o que, que ela pede? Ela vai pedir 2 pontos, ela vai pedir 3 pontos, ela vai pedir 1 ponto, ela vai pedir 2 pontos perpendiculares, né? Ok? Muito bem. O comando feito de forma normal. Muito bem. Então, vimos boa parte dos comandos daqui, tá? Todos esses que estão aqui a gente viu, ok? Aí você repete o vídeo no começo para a gente saber que você fez essas linhas. Todas as linhas que eu fiz aqui, o retângulo, o elipse, o círculo, eu não estou fazendo com o tamanho certo. Eu poderia fazer, mas eu não estou fazendo o tamanho certo. Eu só estou jogando as entidades geométricas aí na tela. Bom, eu vou apagar isso e vou deixar apenas algumas coisas aqui. Selecionei todo mundo sem nenhum comando e deletei. Muito bem. Aqui, ó, eu tenho um retângulo. Eu não sei que tamanho que é. Vamos fazer o seguinte, ó, eu quero mover essa primeira linha aqui, ó. Quero mover. Todos os comandos que são comandos de modificação, eles iniciam, boa parte deles, iniciam com Select Object, pedindo para você selecionar alguma coisa. Clico na borda, está selecionado, ele fica meio azulzinho ali, né? Bom, aí, guarde bem o que eu vou te dizer. Ele pede um primeiro momento para você selecionar. Como ele não sabe quantas entidades eu tenho aqui 2, mas o AutoCAD não sabe disso. Então, ele deixa o comando Select Object, ele deixa o comando ativo, até você desligar ele. Então, eu quero selecionar esse retângulo, não quero selecionar mais nada, eu clico invertido para soltar o comando. Quando eu clicar invertido, ele solta o select e entra na segunda fase. A segunda fase seria pegar um ponto de base. Boa parte dos comandos de modificação, a sua segunda etapa é pegar um ponto de base. É o ponto por onde eu vou puxar, no caso de um mover aqui, ó. Vou puxar aqui, ó. Beleza? Se fosse no círculo, ó, vamos fazer o mesmo comando, ó. Mover, clico, seleciono, e aí eu pego qualquer ponto. Ó. Se eu for na borda aqui, ele vai pegar uma mira para mim, que é o centro. Eu posso jogar essa peça aqui, por exemplo, se eu quiser. Ok? Beleza? Muito bem. Olha só uma coisa, ó. Para ficar fácil de você entender, eu vou desenhar uma linha aqui, ó. Ok? Bom, um comando de cópia, vamos supor que eu quero fazer uma cópia. Esse daqui, ó. Ou você digita CP, quer ver? Ó? Eu vou dar ESC para sair do comando. CP. Está fazendo copy, ó. É o copy, tá vendo? Apareceu aqui embaixo, ó. Fazer um copy desse cara, baseado nessa ponta, em cima dessa ponta aqui, ó. Ele não sabe quantas cópias você quer, então ele fica preso na sua mão aqui, no seu mouse. Então você pega, dá um Enter, clica invertido, dá Enter, aí soltou o comando. Ok? Fizemos o copy. Vamos fazer o mirror. Vamos fazer os que são mais comuns, depois a gente aprende os outros. Vou fazer um mirror, ó. O mirror, eu quero fazer o mirror desse círculo
selecionei, poderia selecionar mais coisa, por exemplo, ó, poderia selecionar esse retângulo, ok? Olha lá, selecionei o círculo e o retângulo. Dou Enter, que é o botão invertido, né? O botão direito do mouse. Ele está dizendo agora aqui embaixo, ó, Specify first point of mirror line. Então, o primeiro ponto é essa linha aqui, ó. O segundo ponto é no final dela aqui, ó. Ele fez uma cópia desse cidadão aqui, ó. Só que como a linha está inclinada, ele fez paralela à realidade dele aqui, certo? Da nossa linha de inclinação. Bom, aí você tem um comando que é um comando de scale, ele vai mudar a escala. Ó, eu vou clicar no scale. O scale, ele é um comando que é interessante porque você escolhe um ponto de base. Ó, depois da seleção, você escolhe um ponto de base. Dependendo, se você ficar muito próximo a ele aqui, ó, ele vai diminuir sua peça ou aumentar. Ok? Ó, olha o tamanho que ficou gigante aqui, né? Muito bem. Aí, esse é o scale. Então, nós fizemos o mover, o copy, o escala e o mirror. Fizemos os 4 principais. Tem também o rotate aqui, ó. O rotate, ele vai pedir para selecionar, que todo o comando de modificação pede primeiro para selecionar, você dá Enter. Aí ele vai pedir um ponto de base, nós vamos girar por aqui, ó. Gira por aqui. Beleza? Perfeito, né? Bom, e esse comando aqui, ele chama stretch. Vamos dar um clique aqui, ó. Vamos supor que você seleciona a peça por aqui, ó. Então, ele vai pegar e você vai conseguir modificar ela, ó. Como se ela fosse uma peça feita de material flexível, né? Que estica. E aí você deforma a peça do jeito que você quiser. Beleza? Então, fizemos 6 comandos daqui. Esses outros 6 a gente vai fazer gradativamente, que aqui é o trim e é o chamfer que vocês fizeram lá, cópias num array retangular ou num array polar e offset, uma série de outros comandos aí. Beleza? Então, nós fizemos só comandos para que você conhecesse essas ferramentas. Eu vou parar esse vídeo aqui e vou fazer um outro.